Boa noite. E primeiramente, eu queria muito agradecer ao Elinker, né, pelo tempo dele e por se disponibilizar para dar essa palestra para a gente, né? Obrigada, muito obrigada. E hoje a gente sabe que tempo é uma coisa muito valiosa, então, obrigada de verdade. Então, a gente vai dar início aqui, primeiro falando sobre o que motivou a gente a dar início ao nosso ciclo de palestras, né? Vai passar. Bom, e no nosso slide aqui tem dizendo que a Brascomp, ela estima que o Brasil forma 53 mil pessoas em cursos de perfil tecnológico e por ano, né? Só que, nesse período, o mercado requer, em média, 159 mil profissionais. Ou seja, a conta não fecha. A demanda é muito maior do que a formação de profissionais qualificados. Ou seja, o mercado está muito bom para a gente, então a gente tem que aproveitar. Só que, o que acontece? Pode passar. Por ser um mercado muito amplo, uma área muito vasta, com várias especializações diferentes, isso pode confundir um pouco a nossa cabeça, né? Eu mesma me sinto assim, então eu imagino que muita gente se sinta assim. Mas a gente está aqui com esse ciclo de várias palestras para tentar, né, dar uma luzinha no final do túnel para todo mundo. E aqui que entra a nossa ideia, né? Pode passar. As palestras, elas são focadas nas profissões de TI na prática. Ou seja, a gente também sempre está indo atrás das pessoas que foram indicadas com referência, até mesmo por vocês, e por profissionais que têm uma experiência na área, né? Aqui eles vão falar sobre as dificuldades deles, sobre como é o mercado de trabalho, e também dar algumas dicas, né? Pode passar. As palestras são para todas as pessoas, são para os alunos de TI, são para as pessoas que acabam de ingressar, são para as pessoas que estão mudando de área também, e é para todo mundo, inclusive compartilhem com quem vocês acham que tem interesse em assistir essas palestras. Todo mundo é muito bem-vindo. E então, a gente vai gerar mais uma roda de conversa aqui e não vai ser uma coisa tão monótona, vocês podem participar, pode passar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, não se esqueçam de aproveitar o momento e também de anotar as dúvidas para perguntarem no final ou já deixar aí no chat que a gente pergunta no fim, tá? É isso. Boa noite, galera, tudo bom? Então, o palestrante de hoje é o Elinker, como a Riane já introduziu. Como a gente pode ver aqui, ele já foi arquiteto de software e atualmente ele é Product Owner. Então, ele tem uma experiência muito vasta para dar para a gente, que creio que vai ajudar muito das pessoas que estão aqui a escolher a sua profissão, ou pelo menos ter uma indicação do que elas pretendem ser futuramente. Como está escrito aqui, o Elinker, ele é engenheiro de software pela Universidade Federal do Ceará, aqui no campo de Russas, e atualmente ele está trabalhando como Product Owner na Fitbank. Na graduação, teve a pesquisa de marketing e modelagem de domínios como principais áreas de estudo, ou seja, ele tem uma vasta experiência na área acadêmica, porque ele também foi cofundador do Centro Acadêmico e da Include Júnior, que é uma empresa júnior famosa aqui do campus, né? Imagino que vocês conheçam. E ele também foi participante do Laboratório de Tecnologias Inovadoras, o LTI, Monitor de Empreendedorismo. Então, o que eu quero ressaltar aqui, algo que a Riane já disse, é importante a gente aproveitar ao máximo essa oportunidade, porque ela ajuda nessa tomada de decisão, que é sobre a carreira profissional. Então, prepare suas perguntas. Como ela também disse, é uma roda de conversa, então fique à vontade para esclarecer suas dúvidas, pontuar certas questões durante a palestra e se sentirem à vontade, por favor, pode ligar o microfone, falar pelo chat,
ligar a câmera se possível. E é isso, aqui tem alguns contatos do palestrante, que é o e-mail do Elinick, e também tem o Instagram dele, para caso vocês tenham uma dúvida posteriormente, quer conversar sobre algo mais específico, está aqui. Agora, só um momento que eu vou compartilhar a apresentação do Elinick. Só um momento, gente, que teve um probleminha aqui. Só um... Desculpa, perdão, é porque eu tinha pegado o link, só que eu fechei a página e o meu WhatsApp não está carregando. Se você puder mandar de novo, por favor. Certo. Mando aqui no WhatsApp mesmo? Pode ser. Desculpa o interrompimento, gente. Não, só um momento. Mas se você quiser também apresentar, você pode. Não quer compartilhar sua tela? Não sei. Pode ser. Você mandou agora para mim? Manda aí. Eu vou abrir aqui, só um momento. Pronto, tudo certo. A palavra é toda sua, Elinick. Me perdoe, viu? Tranquilo. Pessoal, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Eu me sinto muito honrado em estar podendo fazer parte desse ciclo de conversa, de bate-papo com vocês, certo? Obrigado, Pedro. Parabenizo em seu nome a todos os participantes do projeto, a professora Jacilane, que eu tenho muito carinho, certo? Fico muito feliz de estar nesse momento com vocês. Então, me apresentando, eu me chamo Elinick, e primeiro eu queria deixar bem claro que todo mundo que está participando aqui teria condição de também estar compartilhando experiências. Todo mundo é igual no sentido de vivência e experiência. Todo mundo tem o que agregar e acrescentar um pouco, certo? Não quero me colocar como um guru, aquela pessoa que sabe muito e quer passar experiências e sabedorias. Não é isso a minha intenção, mas apenas falar um pouco de mim, da minha experiência, as minhas dificuldades e mostrar que em todo instante, seja na área acadêmica ou seja na profissão da gente, a gente passa por dificuldades e a gente tem que superar, tá bom? Então, pode passar. Então, iniciando, eu sou engenheiro de software, graduado pela Universidade Federal do Ceará, do campus de Russas. Como já foi falado, hoje eu trabalho como Product Owner na Fitbank, certo? E vou aproveitar esse momento para falar um pouquinho de mim,
dizer que eu sou muito determinado naquilo que eu busco nos meus sonhos. Isso é uma coisa que eu levo muito forte em mim, lutar de maneira desesperada para realizar sonhos. Eu não tenho medo, eu sempre me arrisco e tento. Às vezes acerto, às vezes erro, mas eu tento. E também iniciei os estudos do SLC, que é o Serviço de Liquidação de Cartões de Crédito. Então, nessa época da arquitetura, eu tive essa oportunidade de começar a estudar. Passou-se um tempo, eu senti que era interessante eu seguir por outro caminho, fiz uma análise um pouco crítica do meu trabalho, e eu acho que era interessante seguir por outras áreas. E daí fui para a área de produto, muito diferente, né, da área da arquitetura, um pouco mais burocrática, vamos assim dizer. E daí, na área de produto, hoje eu continuo trabalhando com SLC, já para a gente desenvolver o serviço de domicílio bancário. Domicílio bancário é aquela conta corrente da pessoa que tem uma maquininha de cartão de crédito e você diz a sua conta corrente para poder receber os valores desses pagamentos. Então, hoje, eu estou liderando essa equipe para desenvolvimento do domicílio bancário que faz parte desse SLC, desse Serviço de Liquidação de Cartões. Certo? Pode passar. Aí vamos para as perguntas que foram colocadas aqui no template, eu vou tentar abordá-las, né? Como escolher sua profissão? Eu pesquisei uma frase para poder contextualizar um pouco mais o que eu penso. Então, não pense nos momentos difíceis como o fim do mundo, e sim como mais um obstáculo a ser superado, pois é dos momentos difíceis que se cresce. Por que eu coloquei essa frase? Estava vasculhando a internet, e quando eu encontrei essa frase, eu lembrei da minha época de ensino médio. Eu tinha muito desejo de buscar e seguir a área profissional de computação. Mas naquela época eu não tinha condição alguma de seguir no curso. Meu pai até me propôs tentar engenharia agrônoma, mas eu não queria. Nesse período, quando eu estava no ensino médio, eu comecei a tocar saxofone. E daí eu vi uma oportunidade. Eu falei, poxa, acho que eu vou ser músico. E comecei, de maneira autodidata, a estudar música bastante. E uma amiga minha, que era maestrina, ela me ofereceu uma vaga como maestro em uma banda de música, que ela ia sair e me deixar no lugar. Eu falei, poxa, eu quero. Então, de forma autodidata, eu comecei a estudar música. E por quase 10 anos, eu fui maestro de uma banda de música, concursado e tudo mais. Nesse período, tive projetos patrocinados pelo BNDES, por exemplo, e me sentia muito feliz. Só que momentos difíceis surgem. E eu falei, poxa, eu acho que agora é o momento de eu fazer uma avaliação crítica e tentar seguir em outra área. E saí do setor público, deixei de ser maestro, e fui tentar seguir outros caminhos. Nesses outros caminhos eu pensei, poxa, eu vou tentar seguir para o meu sonho original, que era ir para a área de computação. Aí fiz o Enem e consegui uma vaga na UFC aqui de Russas. Tudo isso que eu estou falando é para contextualizar que momentos difíceis realmente acontecem na nossa vida. Às vezes, nem tudo que a gente quer é naquele momento. Mas você tem que sempre manter vivo esse desejo de alcançar o sonho. Então, durante tanto tempo, eu tive um sonho e consegui depois, vindo para a faculdade e terminando o curso de graduação. Então, como eu escolhi essa profissão, foi persistindo e insistindo muito, porque eu tinha um desejo e eu quis chegar a alcançar esse sonho. Então, foi assim que eu escolhi seguir na profissão de TI, buscando, pelejando muito, e encontrando cada um desses momentos difíceis como sendo uma oportunidade para crescer. Provas difíceis, reprovações, vontade de desistir do curso, mas esse desejo de seguir foi maior. Então, foi assim que eu escolhi minha profissão. Uma coisa meio espiritualista, não sei, mas foi dessa forma, certo? Pode passar. E como conseguiu a vaga na área de TI e quais foram as experiências necessárias e adquiridas? Pessoal, para eu conseguir uma vaga de TI, foi aquele relacionamento de networking mesmo. Eu estava buscando, já no finalzinho do curso, uma vaga para estágio. Um amigo meu, Lauro, ele estava participando de um projeto lá de Crateús e falou, Lineker, você não deseja participar do projeto? Eu falei, vou aproveitar e vou participar e pedir como vaga de estágio. Nisso eu comecei a conhecer outras pessoas, conheci um professor lá de Crateús,
E a gente foi mantendo esse relacionamento, esse conhecimento um pouco mais amplo. E daí me surgiu uma oportunidade de ter uma entrevista na Fitbank. E daí, através dessas experiências adquiridas no curso e adquiridas nesse projeto que eu participei, eu tive essa entrevista com o pessoal da Fitbank, isso já há quase um ano, e eles me falaram, poxa, eu gostei muito do seu currículo, mas a gente não pode contratar você agora, que eu estava tentando para a área de produto na época. Eles falaram, olha, eu só posso contratar você no ano seguinte. Eu falei, tudo bem, fico feliz. Alguns dias depois, uma outra pessoa da empresa entrou em contato comigo e falou, olha, eu tenho uma vaga como desenvolvedor back-end, você quer? Eu falei, quero. Estava preparado? Não estava preparado não. Mas aceitei, porque vi que era uma oportunidade. Não quis esperar até o momento de uma contratação para a área de produto. Eu vi como uma oportunidade de entrar na empresa, e eu pensei, vou entrar na empresa e vou galgar espaços até chegar onde eu realmente sonho. Então foi assim que eu consegui a minha experiência de trabalho, certo? E essas experiências, como eu falei, as experiências eu me apoiei muito no que eu estava vivendo dentro da faculdade, tudo aquilo que eu tinha aprendido nos projetos e também nesse projeto lá de Crateús. Então essa daí foi a base para eu conseguir essa vaga. Pode passar. Certo. Então, vamos para o dia a dia na profissão. Então, como eu falei, eu comecei como desenvolvedor, comecei no Pix, depois fui para o Boleto, e daí eu tive a oportunidade de ir para a área de arquitetura. A área de arquitetura, pessoal, eu cheguei na Fitbank dizendo, eu quero ir para a área de arquitetura. Já no primeiro mês. E alguns amigos meus falaram, nossa, é difícil, tal. Eu falei, cara, eu sei, mas eu quero chegar na arquitetura. E, finalmente, eu tive um convite e fui para a arquitetura. Eu vou relatar um pouquinho sobre o que é estar trabalhando na arquitetura. Não foi um período muito longo, mas foi um período bem prático que eu vivi. Eu acho que vai servir de experiência para vocês. Certo? Pode passar. Primeira coisa que eu tive que entender e refletia muito que a gente aprende na faculdade. Para trabalhar na arquitetura, você precisa realmente entender das regras de negócio daquela empresa que você está trabalhando ou daquele projeto que você está trabalhando. Não adiantava simplesmente você ter o conhecimento técnico da tecnologia. Conhecimento da tecnologia, pessoal, ali centenas de pessoas talvez tivessem. Entendeu? Mas o conhecimento da regra de negócio, o que faz aquela empresa funcionar, foi o grande desafio para poder eu realmente estar na arquitetura. Chegar e me manter um pouco na arquitetura. Entender essa regra de negócio, entender, poxa, esse exemplo eu peguei, toda a imagem que eu estou utilizando aqui, eu peguei da internet, ela não é do meu trabalho, que eu não poderia, mas ela reflete muito parecido. Então, quando eu falo de entender regras de negócio, por exemplo, eu tenho um processo de compra, eu dou início a solicitar a compra. Aí analiso a compra. O que vem depois disso? São regras, são formas como o projeto deve se comportar para atender às necessidades de um determinado cliente. Então, entender essas regras é um dos grandes desafios. Por quê? Porque a gente está na faculdade, muitas vezes, vendo requisitos, gerência de projeto, qualidade. Quando você vem para o setor do trabalho, como eu vim para a área de banco, poxa, você não tem uma disciplina na faculdade para entender sobre banco, entender sobre normas bancárias e tudo mais. Então isso aí é muito difícil. Foi uma coisa que eu senti muita dificuldade. E eu acredito que isso reflete em outras profissões também, em outros setores também. Então, a primeira coisa para quem deseja ir para a área de arquitetura é você chegando na empresa, tentar realmente entender como a empresa funciona, tentar entender o que aquele projeto quer atender para o cliente, que solução aquele projeto vai dar para o cliente, qual necessidade vai ser atendida. Então isso é fundamental. A tecnologia é muito bom, é essencial, mas entender os pormenores, entender essas nuances é muito mais importante, porque pessoas para dar o apoio tecnológico sempre vai ter. Pessoas para dar respaldo de como deve funcionar um projeto, esses serão bem poucos. Então, um desafio para quem deseja ir para a arquitetura é sempre, logo no começo, entender as regras de negócio. Pode passar. Um outro ponto que eu tive analisando sobre a arquitetura é que a arquitetura não é o fim.
mas um meio para que exista um projeto de alta qualidade. O que eu quis dizer com essa frase? Muitas vezes a gente pensa assim, por exemplo, vamos fazer um sistema para biblioteca. Ah, vai ter uma tabela assim, vai ter uma tabela assim, vai ter uma tabela assim, vou fazer logo um MVC. Certo, pessoal? Funciona, funciona. Mas você precisa entender que pensar em detalhes técnicos nem sempre vai ser o ponto final, mas vai ser um caminho. Ou seja, você precisa construir o entendimento do negócio e construir a ideia do que você precisa solucionar para que você realmente faça decisões arquiteturais adequadas. Porque senão você vai dizer, eu vou usar um MVC. Mas por que não um MVVM? Por que eu não vou usar um outro tipo de arquitetura? Então, a arquitetura por si só ela não é o ponto final do projeto. Eu não faço um projeto para ter uma arquitetura bonita. Não. Eu penso em detalhes, eu entendo esse projeto e crio uma arquitetura para atender essas necessidades e aí sim tem um projeto de qualidade. Essa é a minha opinião. Então, a gente não deve se preocupar muito em como eu vou esquematizar a arquitetura. Existem inúmeros projetos que funcionam sem ter arquitetura nenhuma e funcionam bem, entendeu? Mas ela é escalável? Não. Ela atende a todo cenário? Não. É por isso que ter arquitetura é um meio para você conseguir ter um projeto de qualidade. Você pensa no projeto, você entende o projeto e você encontra a melhor decisão. E a melhor decisão vai ser adequada à arquitetura que você necessita. Certo? Então, essa é uma opinião minha que eu vejo que a arquitetura ela não é o fim, mas é um meio para você construir um projeto de qualidade, onde você consiga imaginar um projeto que no final ela atenda a um baixo acoplamento, por exemplo, ter muita coesão, ela atenda a inúmeros cenários, ela possa ser escalável, ou seja, atender mais de um cliente de maneira mais geral, certo? E pode passar. E com isso, a arquitetura é resolver problemas. Raramente você vai chegar e pegar um projeto bonitinho, todo desenhado, com fluxo e tal. Raramente, entendeu? Muitas vezes você vai pegar aquele baita sistema legado, com classe com 16 mil linhas de código, que você vai ter que depois estudar aos poucos, e daí ir pensando em como consertar os problemas. Quando você vai consertar um problema, você não pensa apenas numa estrutura de view, ou você não pensa apenas numa controller, numa model. Você vai ter que pensar no tudo, no todo. Porque a decisão que você tomar na arquitetura, pensando em apenas um componente, ela pode impactar de maneira muito grande em outra parte do sistema. Às vezes, você dá permissão para o usuário tirar uma barra ou um traço de uma string, sem ser bem analisado, ele pode impactar de maneira bem grande outros setores que esperavam o traço numa string, entendeu? Eu falo isso porque eu presenciei isso, entendeu? Eu tive situações em que realmente autorizei determinadas situações e que uma simples remoção de um caractere, de uma string, realmente causou impactos, certo? Então, a arquitetura é resolver problemas. Só que a gente não pode ser apenas aquele apagador de fogo, porque senão você seria um bombeiro. Você precisa realmente ter uma organização e um planejamento muito disciplinado para que você atenda essas necessidades dos problemas que estão em produção. Um cliente teve um bug ali inesperado, você precisa sugerir uma solução em produção, mas ao mesmo tempo você resolve esse problema e pensa por outro lado, como resolver a longo prazo, certo? Então, a arquitetura é isso. Pode passar. No dia a dia, pessoal, no meu trabalho, eu uso muito, na arquitetura na época, a gente usava muito o Azure DevOps, que é da Microsoft. Ele é um gerenciamento. Eu consigo fazer um gerenciamento completo do repositório, dos commits, eu consigo avaliar como está sendo feito o código, entendeu? Ele é uma ferramenta bem interessante. Ele é semelhante também, tem outro software semelhante, que é o Jira, e o GitLab, eu acho que também oferece uma ferramenta semelhante, certo? Então, no meu dia a dia, eu uso os recursos do DevOps. Pode passar aí.
E na arquitetura, usando essa ferramenta, eu também penso no controle e gerenciamento das sprints das equipes que estão desenvolvendo, certo? Na época que eu estava como arquitetura, a gente tinha, acho que, 4 equipes para trabalhar com boleto, para trabalhar com outras partes de projeto do OSB, enfim. E a gente consegue também, através desse Azure DevOps, gerenciar essas equipes e conseguir entender em que status cada sprint se encontra, certo? Então, é aquele gerenciamento que a gente usa Kanban, usa essas ferramentas. No caso, a gente tem tudo isso integrado nesse board aí do DevOps. Então, essa foi a minha experiência rápida, não muito assustadora, de arquitetura. A arquitetura é algo que eu amo muito, mas a arquitetura é algo que você tem que ser aquela pessoa muito aberta a entender que nem sempre é possível estar resolvendo da melhor maneira naquele exato momento. Às vezes você tem uma solução boa, mas por motivos de estar em produção e outros fatores você não consegue resolver naquele instante, certo? E daí eu vou para a área de produto. Depois de assustar vocês aí na área da arquitetura e deixar vocês sonhando aí, pode passar. Tendo pesadelos na área de arquitetura, eu fui para a área de produto. Como eu falei, eu fui para a área de produto porque eu fiz uma avaliação crítica do meu trabalho e me coloquei naquela situação. Em que momento eu estou na minha carreira como arquiteto e em que momento eu estaria se eu estivesse na área de produto. Eu achei que eu estaria um pouco à frente na área de produto e eu decidi ir para a área de produto, certo? E daí, a área de produto é uma área interessante. Você tem contato com outros POs de outras famílias, de outros projetos, e você vai ter que ter aquela comunicação. Sabe aqueles projetos que a gente está na faculdade precisando apresentar e tem vergonha? E a professora, não, você tem que apresentar para pegar o dia a dia de falar, de conversar? Pois é. No PO, como PO, você vai conversar muito, você vai passar horas e horas em conversa com determinados setores da empresa, ou equipe técnica, ou outras equipes de produto. Então, é muito interessante exercitar essa parte de comunicação. Pode passar. Mas, assim, o que faz um PO, eu encontrei na internet uma figurinha semelhante a essa, e eu defini tudo isso como o PO faz de tudo um pouco. De tudo um pouco você faz como PO. Você vai definir a visão do produto, o que é o produto, o que ele atende. Você vai gerenciar o backlog do produto, ou seja, todas as necessidades e requisitos de um determinado produto. Você vai ter a capacidade de priorizar as necessidades, dizer isso é prioritário agora, isso fica para depois. Você vai supervisionar os estágios de desenvolvimento, ou seja, você vai ter essa comunicação com a arquitetura. A arquitetura e produto vão andar ali lado a lado, de mãos juntas, para poder atender as necessidades. Você vai estar ali gerenciando isso. Você vai ter que ter a visão para antecipar as necessidades do cliente. Realmente é você entender o que o cliente está esperando e você conseguir realmente gerenciar a equipe para entregar isso. Atuar como uma ligação principal, ou seja, você ser um ponto focal da equipe de produto e da equipe técnica, você está ali manejando entre o técnico e o produto. Avaliar o progresso do produto, essa parte é interessante. Você, às vezes, chega em um determinado produto hoje e no mesmo dia já tem uma pessoa, e aí, quando é que vai estar pronto e funcionando? Aí você para e pensa, poxa, eu nem comecei a desenvolver ainda e já tem gente cobrando. Isso aí também é produto, certo? É você viver com cobranças e pressões, que é natural. Participar de deles, de reuniões com a equipe, você participa muito naquela ideia do Scrum, né? O Project Owner é muito ligado a um papel do Scrum, mas hoje N empresas estão trabalhando como sendo realmente uma profissão específica. Para ser bem exato, eu vou abrir um parêntese, hoje em dia, na equipe que eu trabalho, tem POs que são engenheiro civil, outros são psicólogos, outros são da área de marketing, e eles estão ali trabalhando, concorrendo com a gente de TI, entendeu? Então você tem que estar muito aberto a isso. Hoje o mercado, ele coloca situações em que analista de produtos, ou PO, ele procura pessoas que resolvam problemas. Se ele encontra uma pessoa que é um psicólogo ou que é um engenheiro civil e resolve um problema, ele pode ser contratado e atender muito bem, obrigado, a um projeto de TI. Então é bom a gente ficar atento a isso. Então o PO é aquela pessoa que participa, que se comunica, que resolve problemas e atende às necessidades da dele. E por fim eu coloquei aí que o PO é aquele que encerra a sprint.
É aquele que tem autoridade de dizer assim, pronto, pessoal, essa demanda aqui foi atendida, vocês conseguiram entregar tudo que precisávamos e vamos para o próximo passo. Então, a gente faz de tudo um pouco. Tem aquela mescla de pessoa ligada à tecnologia, sem você estar botando a mão na massa, e você tem aquele contato com as pessoas de produto, sem estar, muitas vezes, diretamente ligado com o cliente. Eu costumo dizer assim, o PO, ele diz o que e o porquê tem que ser feito. O que e o porquê. Agora, como vai ser feito, é o pessoal de arquitetura. Certo? Então, PO é isso. Ele vai dizer o que é para ser feito e quem vai pensar como é o pessoal da arquitetura. Certo? Eu não sei se eu estou sendo muito confuso ou muito rápido, mas no final a gente tira as dúvidas, tá bom? Pode passar. E que ferramentas que a gente utiliza no dia a dia? Pessoal, seja que área a gente estiver trabalhando, não existe uma ferramenta mágica que vai resolver tudo, certo? Eu coloquei aí um exemplo que a gente usa, por exemplo, o 5W2H. Se quem estiver mais familiarizado com as aulas de empreendedorismo, a gente vê muito isso lá. Na hora de criar a ideia de um produto, você pensar, esquematizar, fazer aquele projeto de ideação. A gente pode pegar essa ferramenta, que é um simples gráfico ali, e trazer para a gente, para a área de produto, e dizer, bem, vou pensar o meu produto, vou dizer quem, como, quanto, o que, o porquê, onde e quando será feito. Então, eu posso usar ferramentas simples no dia a dia, de determinadas áreas, e agregar elas para o meu dia a dia na área de produto, certo? E tudo isso pensando no melhor, que é atender às necessidades do cliente, certo? Pode passar. Uma outra coisa que é bem interessante o PO ter em mente é que os recursos alocados a um projeto, eles são finitos. Ou seja, a gente não tem tempo ilimitado, a gente não tem equipe de desenvolvimento ilimitada e não tem o recurso financeiro ilimitado, certo? Então, existem as cobranças que são reais, porque a gente tem que entregar num prazo que seja agradável para o cliente. E quando a gente para e pensa nos recursos, a gente tem que ter de cara, óbvio, tempo, escopo, custos e ali naquele meio a qualidade. Você não pode correr demais no tempo, porque senão você vai fazer um projeto, às vezes com escopo muito pequeno, e com custo reduzido e com a qualidade reduzida. Você também não pode ter um escopo muito grande e um tempo muito curto, porque senão também a qualidade vai ser reduzida. Então ali é uma balança que você tem que estar equilibrando aos poucos. São 3 fatores ali que realmente é essenciais você ter isso em mente em todo instante. Você precisa ter um tempo adequado, você tem que ter um escopo muito bem definido, você não pode trabalhar em produto sem saber qual é o escopo do seu projeto, você tem que ter esse entendimento. Outro parênteses, por mais que você trabalhe em um projeto Scrum, mas você precisa saber o que é o escopo daquela sprint. Porque mesmo que você trabalhe num processo incremental, interativo ali, que novas funcionalidades podem estar surgindo, mas você precisa saber definir o tamanho daquele escopo para aquele momento, certo? Porque isso impacta realmente nos custos e na qualidade. A gente tem que trabalhar com recursos humanos, com a integração, comunicação, enfim, tudo aquilo que a gente às vezes leva mais a sério ou não, nas aulas de gerência de projetos ou na área de qualidade, a gente tem que realmente colocar em prática, certo? Às vezes a gente despreza alguns detalhes do dia a dia, mas isso aí é essencial, tá bom? Então, é isso. Um ponto interessante, pode passar, isso, é a ferramenta. Essa ferramenta do DevOps que a gente usa, do Azure, ela é muito completa para a gente. Eu não sei se tem uma versão gratuita para vocês darem uma olhada depois, mas utilizando essa ferramenta a gente consegue muito fácil fazer todo o gerenciamento técnico da equipe de arquitetura como o gerenciamento do produto, onde eu consigo definir, por exemplo, um épico, uma história de usuário muito grande, um projeto, dividir features e funcionalidades ali bem claras, e aí dentro delas eu consigo colocar as minhas US, as minhas histórias do usuário, as minhas tasks. Então, todo esse processo de gerenciamento do projeto, quem está fazendo ali, muitas vezes, é o PO, entendeu? O gerenciamento do projeto,
você pode pensar, mas você poderia ter um gerente próprio. Sim, a gente poderia ter um gerente próprio que gerenciasse. Mas hoje em dia, se vocês começarem a pesquisar ali as vagas de emprego que aparecem muitas vezes no LinkedIn, eles buscam um profissional mais dinâmico, em que ele consiga atender mais situações. Então, às vezes, você poderia estar focado mais no produto e menos na gerência. Mas tem o outro lado, às vezes eles pedem que você tenha esse equilíbrio, trabalhe na gerência e trabalhe no projeto, no produto. Então, a ferramenta do DevOps é uma ferramenta muito importante para a gente trabalha com ele constantemente. E é através dessa parte das US, os stories, é que a equipe de desenvolvimento vai pegar, vai entender o que é o contexto técnico, o contexto operacional, e daí vai fazer o desenvolvimento. Tá bom, pessoal? E é a gente, é o PO que vai escrever essas demandas. Deixar claro os critérios de aceite, deixar claro como é que funciona, ou melhor, como deve funcionar o comportamento do software. Certo? Pode passar. Espero não estar assustando vocês. Beleza, o ambiente acadêmico te ajudou para que pudesse estar na posição que está hoje? Nos conte um pouquinho. Como foi que ajudou? Pessoal, quando eu vi essa pergunta, eu lembrei de algo muito interessante que eu vi. Eu não lembro se foi no LinkedIn ou se foi num vídeo no YouTube. Mas eu vou relatar mesmo assim. Eu não encontrei onde foi que eu vi, mas eu vou relatar. Eu vi um relato de uma pessoa na internet dizendo que muitas vezes a gente só utiliza 5% do que a gente vê na faculdade no trabalho. Eu falei, poxa vida, 5%? Bem, eu deixei essa informação guardada. E fui maturando essa ideia, 5% do que a gente vê na faculdade, o que a gente coloca em prática. E depois de maturar muito essa ideia, eu percebi que não. Cara, a gente vê muita coisa do nosso dia a dia da faculdade, no dia a dia do trabalho. Tem coisas tão simples como um gerenciamento de um projeto, ou a escrita de uma história do usuário, que a gente... uma história do usuário, uma regra de negócio, que a gente vê no curso de engenharia de software desde o primeiro semestre, é algo tão corriqueiro, e a gente vê no trabalho real. Ter que escrever, ter que fazer, ter que pesquisar. Então, eu discordei muito depois que eu analisei essa informação, que a gente usava pouco conhecimento da faculdade no dia a dia do trabalho. Eu discordo muito. Eu acho que a gente usa muito no dia a dia. Por quê? Porque o conhecimento é uma construção muito complexa. Você não precisa estar no trabalho e se deparar uma situação, de acordo com a aula de requisito, eu tenho que fazer assim. Ou, de acordo com as aulas de verificação e validação, eu tenho que agir dessa forma. Não. O conhecimento é uma coisa mais abrangente. É o seu dia a dia que vai estar lhe guiando. E esse guia é a base que a gente vê na faculdade. Então é uma coisa muito unida. Então, o que a gente pode dizer que o que aprendeu do ambiente acadêmico é o conhecimento, realmente a base. Você não sai da faculdade pronto para ser um funcionário do Google. Não é isso, porque senão não seria uma UFC, seria um polo do Google. Mas você sai com uma base muito boa para você ser um bom funcionário do Google, entendeu? Para quem busca áreas assim. Você sai com conhecimento muito bem fundamentado. A faculdade é muito importante, certo? Então, esse conhecimento é extremamente essencial. E um outro ponto que é importante, que a gente aprende na faculdade, é saber viver com o contraditório. São muitas cabeças pensantes na faculdade, você debate sobre tudo. Então, isso aí é muito interessante, porque quando você vai para o seu trabalho, você às vezes se depara em situações que você acha que está certo, mas quem tem a palavra final é outra pessoa. Então, você tem que agir sabendo lidar com esse contraditório. Então, isso aí eu também aprendi muito com base na vivência da faculdade. Certo? Pode passar. Então, como é vivenciar na prática o que aprendeu na teoria no ambiente acadêmico? Quais foram os choques de realidade ao atuar na sua profissão? Pessoal, eu achei inspirador, realmente, poder verificar que assuntos tão complexos do meu trabalho eu consigo ligar com temáticas e com assuntos tão básicos que eu via na faculdade. Eu acho muito interessante. Eu fui um cara que reprovei muito matemática discreta. Até que um dia eu tive que parar, assim, cara, eu preciso passar nessa disciplina. E um dia desse eu estava numa chamada, numa call com a equipe, e falaram um ponto e me veio aquele, poxa, isso aqui é a base que a gente vê em princípio das casas dos pombos.
Eu falei, poxa vida, na matéria que eu mais reprovei, eu consegui, dentro do meu trabalho, encontrar um cenário que o que eu poderia aprender com matemática discreta, eu consigo efetuar um conhecimento aqui dentro. Entendeu? Então, é muito interessante você ver aquelas coisas e você ver na faculdade e achar que talvez nem fosse encontrar uma referência no trabalho, e quando você menos espera, você encontra associação com o que você viu lá em matemática discreta. Entendeu? Eu achei isso super bacana, bem inspirador. E quais foram os choques de realidade? O choque de realidade foi, nem sempre podemos aplicar aquilo que estudamos e sabemos. Isso aí parece ser um pouco estranho, mas para mim é a minha verdade. Eu acho que foi uma coisa que me chocou. Às vezes, você encontrar uma situação, você ter uma resposta, você ver como aplicar uma solução, mas não poder aplicar naquele momento. Isso aí foi um choque para mim. Por que eu não pude aplicar? Porque às vezes o projeto estava em produção, não tinha um cliente pagando por aquelas atualizações que você ia propor. N fatores. Então isso aí para mim foi um choque. Realmente foi um choque. Eu pensava na minha imaturidade que tudo aquilo que eu aprendi eu vou tentar melhorar e viver a vida feliz eternamente. Mas nem sempre é assim. Nem sempre. A gente tem que ter os pés no chão e entender que às vezes um projeto é um projeto legado, ele está em produção, tem muitos clientes, é um projeto crítico, e às vezes uma simples modificação poderia impactar bastante. E para poder fazer aquela mudança, teria que reavaliar muito o projeto. Então, isso é uma coisa que me deixou um pouco chocado. Nem sempre eu poder aplicar aquilo que eu estudei e que eu sei, por causa de N fatores. Não é uma coisa ruim. Pelo contrário, é uma coisa que você vai poder aperfeiçoar o seu saber no dia a dia, para poder colocar em prática aquilo que você sabe de maneira mais eficiente em outros projetos, por exemplo. Pode passar. Estou finalizando, pessoal. Falei muito já. Quais dificuldades enfrentadas em relação ao início da carreira e como conseguir contornar a situação? 2 pontos eu achei difícil. A tecnologia, como eu falei lá no começo. Tecnologia muita gente sabe, né? Regras de negócio poucos vão saber. Mas mesmo assim, tecnologia é algo que pega no pé de muita gente. É preciso a gente estar na faculdade aprendendo as disciplinas, mas também estar fora da faculdade estudando. Você tem que ter esse senso crítico, dessa necessidade de continuar aprendendo. A cada instante surgem novas tecnologias, surgem novos requisitos de software, surgem novas funcionalidades que precisam de um contexto específico. E às vezes você pode não estar preparado para esse contexto. Você tem que estar preparado para trabalhar com microserviços, tem que estar preparado para trabalhar com mensagerias, enfim, com muitas coisas. Certo? Então, a tecnologia é algo que você tem que estar preparado. Eu não vou especificar uma linguagem de programação. Não é linguagem de programação, é você ter o conhecimento de tecnologia como um todo. Linguagem de programação, você pega um Java, você estuda Java, você pega um C#, você aplica aquele conhecimento da tecnologia lá na outra linguagem, e assim por diante. O conhecimento da linguagem não é o problema, mas entender de vários assuntos de tecnologia, no meu ponto de vista, é um pouco mais complicado. E, de novo, entendimento de negócio, eu acho que é algo um desafiador. Principalmente na área que eu trabalho, que é na área de banco, eu achei um pouco desafiador, certo? O que é preciso para enfrentar as dificuldades que vão surgindo no decorrer do exercício da profissão? Eu coloquei, esteja à frente do problema, não espere que ele aconteça. Ou seja, se você está buscando ser um desenvolvedor, se você está buscando ir para a área de arquitetura ou área de produto, se antecipa aos problemas. Se você sabe que aquilo vai acontecer em um determinado cenário, pode ter certeza, esse cenário de erro ele vai ocorrer. Então se antecipe, se planeje para conseguir minimizar os problemas que vão aparecer no desenvolvimento de software, certo? Esteja sempre à frente, planejando soluções. Uma outra coisa, não tente fazer nada sozinho se as coisas complicarem. É tipo, não tente ser o Superman. Cara, tá tudo pegando fogo num projeto, eu vou tentar ser o Superman, vou tentar resolver sozinho. Não. Eu acho que é interessante você compartilhar as suas necessidades com seus amigos de trabalho, com seus colegas de trabalho e pedir ajuda. Ter essa dinâmica, isso é saudável. Você reconhecer que algo está dando errado e você precisa de ajuda de alguém. Isso é muito importante. Mostra uma maturidade profissional muito grande, certo? E mantenha-se atualizado, ou seja, continue estudando. Não pense, porque você está com um diploma, que você vai ser o bambambam dos pedaços.
Certo, pessoal? Mantenha-se atualizado. É extremamente importante você continuar estudando. Eu, particularmente, geralmente eu pego um sábado ou um domingo para tirar ali alguns minutos do meu dia para ler e estudar alguma coisa. Parece pouco, mas para mim é o suficiente para poder me manter no ritmo de estar atualizado. Certo? Você tem tempo para tudo. Ah, mas eu sou muito atarefado, certo? Mas você tem um pouquinho de tempo. Tire ali 10, 15, 20, 30 minutos de um final de semana e leia um capítulo de um livro ou assista 30 minutos de um curso, certo? Isso vai ser muito importante para você, manter essa atualização. Chegando bem na reta final, como você teve certeza que a profissão que você está te faz querer permanecer nela? Aí eu encontrei uma frase interessante. Fazer o que você gosta é liberdade e gostar do que você faz é felicidade. Pessoal, dinheiro é bom, entendeu? Dinheiro é extremamente bom e extremamente importante. Mas você se sentir bem fazendo algo que você gosta, cara, não tem preço não, viu? É muito bom. Quando eu era músico, eu tinha um prazer tão grande quando eu chegava de frente para a minha banda, eu estava ali regendo a orquestra, a banda, e no final todo mundo aplaudia porque os meus alunos tocaram. Isso me dava tanto prazer, brilhava o meu olho. E eu sinto essa alegria hoje trabalhando com tecnologia, em saber que eu fiz um requisito, escrevi um requisito adequado, eu consegui estudar o produto e alguém parabenizou, eu consigo escrever uma história de usuário e que a equipe técnica entende e vai conseguir desenvolver de maneira adequada. É isso, pessoal, é se sentir bem. Não vai ter dinheiro do mundo que compre esse sentimento, essa sensação. Como eu falei, dinheiro é importante, é essencial, mas você se sentir bem, gostar, trazer aquela felicidade para você, é o que é importante. É por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, você vai seguir pela área acadêmica ou pela área de negócio, de trabalhar fora? Cara, você tem que fazer aquilo que você se sente bem. Pode ter certeza, se você faz aquilo que você gosta, você vai ser um bom professor ou você vai ser um grande profissional numa empresa. É isso que traz a felicidade, é você realmente ter desafios, motivação, satisfação e felicidade do que está fazendo. Hoje eu sinto isso. E eu espero que continue isso por muitos e muitos e muitos anos, entendeu? E por fim, a última pergunta. O que fazer para ser um profissional de destaque na área? Na minha opinião, um principal ponto é humildade. É você entender as suas limitações, é você entender o quanto você pode entregar, é você saber escutar, é você ser humilde. É você ser sincero, entendeu? Seja no relacionamento com as pessoas, seja buscando entregar uma solução. Seja humilde. Se você sabe, mostre que você sabe e agradeça as pessoas que estão contribuindo com o seu saber. Se você não sabe, peça ajuda e agradeça as pessoas que estão contribuindo também. É isso, pessoal. Um bom profissional não é só aquele que manja muito bem de tecnologia, não. Mas é aquele profissional mais completo, que tem realmente conhecimento, dinâmica, conversa. É esse tato com as pessoas, é muito importante, entendeu? Você não pode ser um robô, que eu sento, papapá, e programo, e, nossa, muito bom. Cara, você é humano. Você é humano, você precisa trabalhar de maneira consciente. Você tem que entregar aquilo de maneira boa, feliz e humilde. É isso. Dedicação, você tem que ser dedicado. Seja na faculdade, seja no trabalho, você tem que ser dedicado. Tem dificuldade? Tem, sempre. Supere, ponto. É isso, dedique-se. E nunca pare de aprender. Como eu já falei várias vezes, parece uma matraca velha, se repetindo. Mas é isso, não pare de aprender. Estude e busque o seu melhor. Certo, pessoal? Pode passar. É isso, falei demais, obrigado. Se eu fui muito espontâneo, se eu fui muito estranho, diferente das pessoas que me passaram antes, eu não sei como foi, mas enfim, pessoal, é isso. Pedro, você pode passar mais uma vez? Pronto, esse é meu LinkedIn. Botei até essa figurinha no final, que é esse foguetinho, o cara adora foguetes, entendeu? Então, é isso, voe, faça o seu melhor e precisando de ajuda, estamos aí para ajudar. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer, Lenique. Foi muito, muito didático.
a sua palestra, sabe? Queria agradecer de verdade. E agora a gente está aberto às perguntas, então quem teve dúvida em relação a algum ponto que ele demonstrou aqui, por favor, fique à vontade. Eu mesmo tenho algumas perguntas, eu imagino que a galera do projeto também. E é isso. Se alguém tiver com vontade de tirar as dúvidas agora, fica à vontade para abrir falar no chat ou abrir o canal de voz, fique à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Lineker. Fique à vontade. Lineker, depois de um tempo trabalhando na Fitbank, outras oportunidades se abriram para você? Teve algum tipo de contato de outras empresas ou pessoas? Teve sim, Alexandre. Pelo LinkedIn, eu tive alguns contatos de recrutadores que analisou o perfil ali do LinkedIn, viu onde eu estava trabalhando e falou, olha, gostei do seu perfil, vamos conversar. Mas assim, hoje eu penso a longo prazo. Eu saí da faculdade faz pouco tempo, né? Essa é a minha primeira profissão na área de TI, propriamente dito, né? Eu tive boas experiências na faculdade, que isso agrega ao meu currículo, mas essa é a minha primeira oportunidade trabalhando. Então, eu penso muito em pegar mais e mais bagagem, certo? Assim, eu trabalho na Fitbank, trabalho hoje num setor novo, que é essa de liquidações de cartões de crédito, que eu que estou liderando essa parte. Então, é algo novo, é algo interessante, certo? Então, eu respeito quem vem, né? A gente precisa atender essas pessoas e você dá aquela resposta. Por exemplo, olha, se você está aberto ou não para buscar novas oportunidades de trabalho, entendeu? Mas sim, mas aparece. Eu mesmo tenho uma pergunta, eu gostaria de fazer, mas em relação ao último ponto que você colocou, que só deixa eu voltar aqui no momento, que é o que fazer para ser um profissional de destaque na área. Eu imagino que todo mundo que está na universidade agora quer ser um profissional de destaque, e o que mais me dá curiosidade é o que a gente pode começar a fazer agora para ser um profissional de destaque no futuro. Eu imagino que tem que ter a dedicação, estudo na faculdade, isso acho que é o básico, né? Mas é meio difícil definir especificamente o que fazer, porque você não sabe ainda o que você quer fazer, certo? Isso. Não sabe o rumo a se tomar, então em que meio a pessoa pode se tornar mais decisiva em relação ao que ela vai ser e o que ela pode fazer para isso. Certo. Eu participei de vários projetos, como eu falei lá no começo, certo? Desculpa. O que fazer para se tornar um profissional de destaque é você aproveitar cada oportunidade de bolsa que surge na faculdade. Você poder participar da empresa júnior, por exemplo, onde você tem um contato prévio com o mercado de trabalho. Eu vejo que o tempo que eu passei na empresa júnior foi muito importante para mim. Eu pude liderar, eu pude cometer erros, mas também pude acertar, certo? Então, busque aquilo que você sente que vai ser o seu foco a longo prazo. Por exemplo, se você gosta de programação, para você se tornar um bom profissional de destaque, então você procura entender sobre código limpo. Se você quer ser um profissional de destaque e quer trabalhar na área de qualidade, procure entender como escrever um teste, entendeu? Quantas pessoas que trabalham com qualidade não sabem escrever um teste de maneira adequada? E é por isso que muitos softwares e sistemas quebram. Mas passou pelo arquiteto, passou por os desenvolvedores, passou pelo head, blá, 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 e quebrou. Sim, quebrou. Não foi bem testado. Entendeu? Então, assim, não querendo ser repetitivo, mas para ser um profissional de destaque, aproveite as oportunidades que você tem na faculdade e se envolva. Conheça desde o negócio, uma aula, por exemplo, de empreendedorismo, até ser um bom profissional como programador, estudar uma tecnologia, uma linguagem de programação. É preciso você ter uma base de linguagem de programação. Java, C, C++, C Sharp.
tem uma linguagem de programação que você tem um determinado conhecimento? Isso é extremamente importante. Você não vai ser um cara de qualidade se você não tiver um contato com uma tecnologia. Você pode escrever, mas você vai ter que pensar em determinados cenários que envolvem tecnologia. Então, assim, na faculdade, se envolva, participe dos projetos, porque quando você participa de um projeto como esse, você está aqui trabalhando essa comunicação, que é extremamente importante no momento de entrevista. Na minha entrevista de trabalho, o que chamou a atenção não foi dizer que eu estava estudando Dart, por incrível que pareça, não foi dizer que eu sou programador Java e mostrar meu GitHub. Cara, foi eu dizer que tinha trabalhado como músico. Por incrível que pareça. Entendeu? E outras pessoas de outras áreas, quando eu fui tentar me apresentar como profissional, quando chegou nesse ponto, cara, fale mais um pouco sobre isso. E eu tentei voltar depois para a área de tecnologia, e falei, não, mas eu quero saber um pouco mais disso. Por quê? Porque para ser um profissional de destaque hoje em dia, é uma mescla de conhecimento. A tecnologia é extremamente importante. Você tem que estudar, tem que dedicar de verdade. E essa comunicação, essa interação. Então, na faculdade, participe de tudo que você puder. Desde a área de negócio até uma bolsa de programação. Cara, tente. É o momento de você tentar e errar. Porque vai ser errando dentro da faculdade que você realmente vai aprender. É basicamente isso, cara. É aquela frase de efeito, mas que não tem o que fugir. Você tem que aprender tecnologia e se comunicar bem. É isso. Eu agradeço, Henrique. É o meu ponto de vista. Eu não sou um guru para vocês agora seguir o que eu falo, entendeu? Não sou nem exemplo para isso, entendeu? Aliás, eu imagino que eu não fui o único que ficou curioso também com sua carreira como músico. Parece uma vida muito interessante, viu? Valeu. Pessoal, fiquem à vontade, viu, para fazer as perguntas. Eu tinha uma pergunta, seguindo esse mesmo raciocínio, que era o seguinte: conte-me uma ocasião em que você teve que aprender uma nova tecnologia e passar de iniciante a especialista nessa nova tecnologia. Só que você tem aquele receio de aprender algo novo, até pelo medo de nunca ter visto. Certo. Cara, quando eu entrei no curso de computação, eu conheci por alto C#, não na faculdade, mas por fora, e comprei um livro de programação. Eu gosto muito de livro, entendeu? E daí eu comecei a estudar C#, li aquele livro e tal, e parei, deixei guardado. Quando foi para vir para a Fitbank, por exemplo, era para trabalhar com C#. Eu vi e não vi. Ou seja, eu vi por alto, mas eu não trabalhei com isso. Será que realmente eu vou saber? Então isso foi um desafio. Correr ali contra o tempo para poder começar como desenvolvedor e logo, pouco tempo depois, eu tenho a oportunidade de ir para arquitetura. E isso sim foi também muito difícil, porque envolve não só o negócio, mas a tecnologia do .NET, que eu nem tinha um conhecimento aprofundado. Então, assim, foi difícil nessa parte aí. Mas é algo natural. Você só tem que tentar. Por exemplo, eu comecei a estudar Flutter. Cara, eu acho tão legal. Mas hoje em dia eu vi e não vi. Eu vi por alto, mas não coloco em prática hoje em dia. Entendeu? E se eu fosse tentar pegar uma vaga de Flutter, eu conheço, posso tentar. Vai ser difícil, eu vou tentar correr atrás contra o tempo, entendeu? Basicamente assim. Não sei se respondi. Mas essa foi a dificuldade que eu passei aí. A gente tem uma pergunta no chat aqui, que é do Ricardo Davi, e ele está perguntando quais que foram os desafios de exercer o papel de um líder e ficar responsável por uma equipe. Essa pergunta é muito boa. Eu vou puxar na época que eu era da Include, primeiro. Na época da Include, eu faço uma avaliação crítica, porque eu era o diretor ali, e eu faço avaliação crítica onde eu acertei, mas eu cometi muitos erros. Quando você está lidando com pessoas, como eu já falei, são inúmeros pensamentos. E eu errei muito. Errei muito. No tato com as pessoas. Mas isso me fortaleceu com o passar dos anos. Eu pude trazer benefícios para a área de produto que eu trabalho hoje, em saber como me comunicar, certo? Às vezes você precisa ter um
uma comunicação adequada para determinados cenários, entendeu? Então, quando eu estava na Include, às vezes eu falava, me expressava de um jeito que hoje eu já não faço da mesma forma, entendeu? Então, essa avaliação crítica ela é importante, entendeu? Para ir amadurecendo. Todo mundo que está aqui, em algum momento, com certeza, deve ter feito ou falado alguma coisa que depois meio que se arrepende, né? Então, nesse trato com o cliente, nessa forma de comunicar, é preciso a gente ter um certo cuidado, certo? Acho que é isso. A gente tem outra pergunta e outro relato aqui do Nathan Vidal. Ele está falando, teria alguma dica para dar relacionada ali à interação com o cliente? Trabalho como PO também, e no dia a dia vejo que tem momentos que, em reuniões com o cliente, ele te enche de informações sobre o que ele quer para o projeto e acaba que fica difícil de pegar o que está sendo dito e documentar. Tem uma coisa que esses dias eu estava pensando, e eu vou falar, mas é uma opinião minha. É preciso a gente, como profissional, também saber dizer não. É difícil? Mas é preciso. Às vezes, o head, o cara que está acima de você, vem com exigências que você não consegue cumprir naquele determinado prazo. Ou até mesmo o cliente exige e quer daquele jeito, mas você sabe que para construir o que ele quer, teria um longo caminho, e que aquela funcionalidade específica não daria para entrar agora. Então, é preciso saber dizer não. Saber dizer não é você ser humilde e chegar para a pessoa e dizer, olha, entendo a sua necessidade, nós vamos atender isso, mas vamos pegar essa primeira parte, vamos incrementando, vamos melhorando pouco a pouco. Então, esses dias eu pensei sobre isso. Eu acho que é saber dizer não no momento adequado. O cliente, ele tem as suas necessidades e a gente tem que atender ele. Só que para alcançar essa solução para ele, tem um percurso, tem um caminho. Então, é preciso você pisar ali no freio, você dizer, olha, ok, nós vamos fazer, e nem sempre dizer sim. Quer que eu diga por quê? Porque você diz assim, certo, vou atender isso para você. E você não consegue. Aí você quebra a cara. Esse PBB me ajuda muito no gerenciamento do projeto, um projeto que já existe, certo? Produto Backlog Building. Para produtos que vão começar, eu uso esse daqui que a gente usa na disciplina de empreendedorismo. A professora Josimeira usava muito ele na minha época, que é o Inception. Isso é muito bom para também ajudar vocês. Aqui para a área de produto, o outro para a área de arquitetura. Tem aquele livro Arquitetura Limpa, acho que todo mundo conhece, do Robert Martin. É um livro muito bom. Então, eu tenho estudado também esse. Eu estou lendo ele agora. E tem, por último, vou deixar para vocês, e quem puder estudar isso, eu acho que vai agregar muito para a área de tecnologia e para a área de negócio, que é esse, Implementando Domain Driven Design. Cara, esse livro aqui, eu acho que todo mundo de tecnologia ele teria que ler esse livro. Tem um livro azul do Eric Evans, que é muito bom, mas eu acho ele que é DDD, Domain Driven Design. Na faculdade tem o livro da capa azul, do Eric Evans, na biblioteca da faculdade eu sei que tem esse livro. Mas eu recomendo esse outro. O do Eric Evans, ele é pouco didático. E já esse daqui, ele dá exemplos mais fáceis da gente colocar no dia a dia. E esse livro aqui eu acho que é essencial para toda pessoa que está se formando, seja em computação ou engenharia de software, ele é muito bom. Até no TCC eu tirei umas partes dele e usei, entendeu? Então, assim, a curto prazo no meu trabalho é entregar um produto de qualidade, a médio e longo prazo é continuar estudando. Porque, como eu falei, existem várias áreas que eu tenho que estar aprendendo, e é isso, é o que eu recomendo para vocês também, entendeu? A curto prazo é isso que eu estou fazendo. Não sei se respondi, eu acho que eu misturei muito, mas... Nada, eu acho que essas recomendações são realmente de peso para a galera que está querendo investir, né, nos estudos. Esse livro do DDD, cara, é muito bom. Existe muito vídeo no YouTube também explicando sobre isso.
acho que vocês poderiam depois pegar um tempinho e pesquisar, porque é muito bom. Para a área de entender a arquitetura, para a área de montagem de novos projetos, ele é muito, muito bom. Eu tinha colocado uma pergunta aqui no chat, que eu tinha ficado curioso pelo fato de você ter sido maestro, né? Uhum. E como isso ajudou a exercer a liderança no seu trabalho atual. Certo. Eu fui autodidata, eu tinha um professor muito bom, o meu maestro, meu professor, ele era muito bom, ele seguia aquela linha militar. Ele era de colégio militar, ele era bem pontualidade, chegava atrasado, tinha que perguntar, maestro, posso entrar? Só para você ter noção como é que era, para poder entrar na sala de aula dele. Né? Tinha que perguntar, maestro, posso entrar? E você só podia entrar realmente quando ele autorizasse. Isso tudo para mim foi importante, porque hoje eu trabalho a questão da pontualidade, entendeu? Eu sou um cara que se eu atrasar é porque alguma coisa está acontecendo, eu gosto de chegar muito pontual, entendeu? A música para mim me ajudou a ter visões distintas de um mesmo projeto, porque lá eu tinha músicos que eram saxofonistas, eu tinha músicos que eram trombonistas, eu tinha músico que era trompetista, eu tinha o pessoal da percussão, e o conjunto era a banda que tocava e tinha uma música. Tudo isso me dá uma visão muito boa do que é um projeto de software também. Eu tenho vários componentes, eu tenho várias partes, e tudo isso se agrega em um projeto. Parece loucura, parece aquela coisa, nossa, ele está fantasiando muito. Não, mas é isso que me fez ser quem eu sou. É esse conhecimento que eu aprendi como músico, de ter essas inúmeras visões, que me faz ser o profissional que eu sou hoje. Então a música foi muito boa e muito importante para mim, entendeu? Ter essa visão múltipla de vários setores e áreas, para mim isso foi muito bom. Eu imagino, muito obrigado, viu? Galera, mais perguntas? Fiquem à vontade. Só lembrando, pessoal, que é importante vocês ficarem até o final, porque para vocês conseguirem um certificado de presença aqui, né, vocês deverão responder um questionário de feedback sobre a palestra. E Eline, que eu também vou mandar para você, ficou programado para ser mandado para você agora 9h30 no seu e-mail, que você também vai dar seu feedback sobre a palestra. Ok. Sobre a organização e afins. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi. Oi. Eu quero te agradecer, né, por ter aceito aqui o convite. Eu não consegui pegar mais nenhuma disciplina minha, mas eu consegui te trazer aqui no projeto, tá vendo? Eu queria que tu conseguisse falar um pouco. Às vezes eu sempre falo, quando eu falo a questão da disciplina, quando eu dou manutenção, eu falo, como eu estava falando, né? Às vezes o cliente vem e chega só ao botão e a gente não analisa todo o impacto. E eu fiquei tentando imaginar aqui como assim, um simples caractere causou tanto impacto. Consegue me falar um pouco mais disso? Mesmo mantendo a questão da confidencialidade, eu sei. Eu fiquei bem curiosa nisso. Certo. Quando a gente tem na aula de manutenção de software, eu não fui seu aluno de manutenção, eu fui seu aluno de verificação e validação. Na época... Eu lembro desse período até hoje. Você tinha acabado de chegar, no campus, e acho que foi uma das primeiras aulas naquela semana, vamos dizer assim, né? Foi na segunda-feira à tarde. Quando eu estava na aula de manutenção de software, e também de arquitetura de software, com manutenção de software, se não estou enganado, era com o professor Nauber. Ele falou assim, olha, vocês vão pegar aí muito sistema legado, grande, difícil de entender. E é como eu falei, às vezes você pega um projeto que ele tem ali 16 mil linhas de código, numa única classe. Tem classe que você nem entende o que é. Então, assim, são N situações e que não estão documentados. Esse é o problema. E que tem muitos outros projetos que estão utilizando ao mesmo tempo aquele recurso. Quando eu falei sobre remoção de um caractere, eu vou dar, por exemplo, um exemplo. Imagine que você tem uma data, e você pode ter data começando por ano, você pode ter uma data começando por dia.
Você pode ter uma data com uma barra, você pode ter uma data com um tracinho, né? Alterar isso foi o suficiente para impactar numa outra parte do projeto, porque em algum momento ele estava contando que caracteres que tinham lá. E na hora de fazer essa contagem, ele quebrou. Cadê essa questão das máscaras, né? Que a máscara já também já vai sendo feita a pessoa pensou em colocar ali uma forma de máscara, e outro canto do software, a máscara não foi tratada, e em produção... Olha, ter lindo erro, eu ia amar ver esse erro. Foi tão simples, e que em produção ele quebrou. Porque em um outro ponto esperava de um jeito e foi de outro, uma simples máscara. Entendeu? Então, assim... É uma coisa tão simples que parece fora do normal. Que é besteira, né? Mas por não estar documentado e você ter um software gigante, você pensa, poxa, o cara chegou aqui, botou na classe modelo ali na classe, colocou uma máscara, ou removeu uma máscara, enfim. Ok, segue as regras, a regra está correta, não tem um erro, ok, está autorizado. E quando subiu para produção, quebrou. Minha primeira autorização como arquiteto. Foi a primeira. Foi. Desculpa ter falado que foi lindo. Foi lindo eu imaginar todo o cenário. Não, mas faz parte. Aprender com o erro, né? Então, isso é bom. Porque, como eu falei, a gente pega cenários que são softwares e são códigos feitos por outras pessoas, entendeu? Então, são coisas que acontecem. São códigos gigantes que não tem como você adivinhar onde vai quebrar, entendeu? Eu, inexperiente, treinei, entendeu? Passei por isso, mas passei com a cabeça erguida, assim, ok, superei e bola para frente, vamos para o próximo erro. Mas a gente vê, às vezes, códigos pequenininhos já acontecendo isso, imagina código gigantesco, né? Falando de código limpo, a gente estava dando, a gente está finalizando o curso de código limpo no projeto. Uhum. E aí uma das atividades foram eles pegarem códigos deles antigos que eles fizeram lá no início do semestre e refatorar. E aí quando a equipe não tinha um projeto, ela pegava o código do Git. Aí veio uma equipe com um código que eles pegaram de campo minado. Gente, era cada coisa que, tipo, e eu devia essa variável, por que vocês mudaram? Porque eu continuei sem entender o que ela faz. Uhum. O código está funcionando, eles deixaram lá. E eram coisas que o desenvolvedor botaram em uma linha. Uma linha tinha 2.000 caracteres, uma única linha. Uhum. Imagina um sistema desse gigantesco. A gente vê, quando está estudando e pegando N projetos aí, porque, como eu falei, é preciso você estar continuando estudando. Você pode ir no GitHub e consegue baixar muito código dos outros e você pode tentar executar e ver alguns absurdos, entendeu? E a gente vê ifs, e mais ifs, e mais ifs, e mais ifs, e isso dentro de um for, isso dentro de uma thread, e isso vai crescendo, e nada disso está bem documentado. Então, tudo isso, pessoal, na hora que você vai tentar propor uma solução, ele pode funcionar, ele pode quebrar. Nas aulas de verificação e validação, eu lembro muito que a minha equipe, acho que minha equipe foi, eu não lembro se foi eu, Moab, eu não sei se era com Moab, não lembro agora se minha equipe era com ele, mas enfim. Com Moab, com o Ailon. Isso, acho que era, minha equipe era com eles. Eu lembro que eu citei na apresentação de V&V o XUnit, que faz parte do framework do .NET para testes. Dado quando, então? Dado que isso, quando, né? Isso é tão simples, mas é de uma grande importância num projeto. Você conseguir fazer esse mapeamento. Dado, então, vai acontecer isso. Então, quando a gente está trabalhando, é preciso ter essa noção de como vou fazer para tratar determinados cenários. E determinados cenários só dá para ser tratado com teste. Não tem como você aprovar, porque é só uma máscara, sem você ter um teste que atenda aos N requisitos que estão envolvidos ali dentro, entendeu? Então, isso vai para a área da arquitetura, isso vai para a área de qualidade, isso vai para a área de produto, enfim, isso é muito importante como um todo, certo?
Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que essa é para finalizar, que foi aqui no chat. Nick, durante a graduação, existiram momentos que chegou a se questionar sobre o seu futuro na tecnologia? Se sim, o que te fez ter a certeza de que nossa área iria te proporcionar e realizar seus objetivos? Pessoal, como eu falei antes, eu comecei na computação, depois eu migrei para engenharia de software. Eu tenho certeza que eu não teria conseguido terminar o curso de computação. Muitas dificuldades, tanto financeiro como de deslocamento para vir para o campus. Eu morava a 40 quilômetros daqui, eu vinha de manhãzinha e voltava à noite, muito cansativo. Problemas de saúde, que muitas pessoas nem sabiam que eu estava com problema de saúde, e eu tinha alguns problemas de saúde. Então, tudo isso mexia comigo. E outra coisa, por muitos anos eu fui um dos caras mais velhos do campus. Eu não tenho a idade de um aluno que acabou de sair do ensino médio. E eu tive que até lidar com esse preconceito também, de algumas pessoas. Ah, cara, você é velho. Ah, obrigado. Entendeu? Mas só pude fazer faculdade agora. Entendeu? Então, tudo isso me fez pensar e questionar se eu deveria estar realmente nesse curso. Porque a galera, vocês são todos muito jovens, muitos deles já vêm do ensino médio, já com curso técnico, entendeu? Eu estava ali no meio, estreando no ninho, buscando realizar um sonho. Então, assim, sim, eu passei por muitas dificuldades e muitas vezes isso me veio à tona, mas o entendimento que a área de tecnologia é uma área tão ampla foi o que me motivava assim, a continuar, realmente a buscar os meus objetivos. Porque, como eu falei, pessoal, hoje, para a área de tecnologia, tem engenheiro civil, tem gente de marketing, tem gente de psicólogo, todos eles estão envolvendo a área de tecnologia.